Vai ficar no teu. Vai ficar uma coisa igual. Isso. Bom dia, doutor Bruno, tudo bem? Bom dia, excelência, tudo bem? Tudo bem. Doutor Bruno, eu gostaria de que o senhor nos dissesse em que consiste o conceito de tipicidade no direito penal e qual a sua relação com a ilicitude. Certo. Excelência, o conceito mais usual em doutrina e jurisprudência de infração penal é um conceito tripartido. Infração penal é considerada uma ação ou omissão, ou seja, uma conduta humana típica, antijurídica e culpável. A tipicidade, especificamente, pode ser vista como tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal é um juízo de adequação entre o fato e a descrição do fato que aparece em abstrata na legislação. Já a tipicidade material é uma representação da incidência do princípio da insignificância, ou seja, na tipicidade material se exige uma lesividade mínima daquela conduta que foi praticada para que ela seja concretizada. Em delitos, por exemplo, patrimoniais, sem violência, como um furto, o pressuposto para a incidência do princípio da insignificância, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de 10% do salário mínimo. O professor Zaffaroni traz também uma ideia de tipicidade conglobante, e nesse caso ele vai trazer o que seriam algumas justificantes para dentro da tipicidade, ou seja, aquelas ações que são fomentadas ou exigidas pelo ordenamento jurídico, no entender do professor Zaffaroni, excluiriam a tipicidade, não a antijuridicidade. Por exemplo, um oficial de justiça, quando vai cumprir um mandado de busca e apreensão e arromba um estabelecimento. E qual a relação da tipicidade e qual a relação nesse contexto com a ilicitude? Perfeito, excelência. A relação entre a tipicidade e antijuridicidade no ordenamento jurídico brasileiro é trabalhada pela chamada teoria indiciária, ou seja, a tipicidade é considerada um indício de antijuridicidade. Mais ou menos a ideia de que onde há fumaça, há fogo. Se há tipicidade, provavelmente a conduta também será antijurídica. Isso tem uma importância, inclusive, também no processo penal, porque essa indiciariedade da antijuridicidade a partir do juízo de tipicidade influencia no ônus da prova em relação ao Ministério Público, por exemplo. E nesse contexto, o senhor falou da teoria tripartida do crime. O senhor poderia mencionar qual ou quais os autores que encampam esse posicionamento e mencionar também se há uma corrente que considera a culpabilidade como um aspecto psicológico normativo? Sim, excelência. A teoria tripartida ela é absolutamente dominante na doutrina brasileira. Posso citar o professor César Roberto Bittencourt, o professor Luiz Regis Prado, o professor Juarez Cirino dos Santos, o professor Rogério Greco, dentre outros. Existe uma teoria que é chamada bipartida, que tem origem em São Paulo. Por exemplo, o professor Damásio de Jesus é considerado um grande expoente, o René Ariel Dotti também, que vai no sentido de que o conceito de delito englobaria a ação ou omissão, ou seja, o comportamento humano, a tipicidade e a antijuridicidade, e a culpabilidade seria apenas um pressuposto de aplicação da pena. Essa é uma teoria bipartida, muito forte, principalmente em São Paulo, e que não se confunde com outros conceitos bipartidos de delito, principalmente oriundos da Alemanha, em que se considera que o delito é o injusto culpável, o injusto como uma ação típica e antijurídica. E o senhor entende que nesse contexto a teoria tripartida é a mais adequada? Sim, excelência. Entendo que a teoria tripartida é a mais adequada porque o pressuposto da teoria bipartida é de que seria possível excluir a culpabilidade, principalmente do conceito de delito, principalmente com base em algumas expressões do texto legal brasileiro, como, por exemplo, a isento de pena. Mas, no entanto, qualquer extrato do delito que seja excluído também vai gerar a mesma consequência de isenção de pena. Então, por esse conceito, a meu ver, não faz muito sentido excluir a culpabilidade, e é uma teoria, e com devido respeito, obviamente, que merece a todos os seus
aos seus defensores, mais restrita no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Para a teoria bipartida, o crime seria uma conduta típica e antijurídica, e a culpabilidade seria um pressuposto de aplicação da pena. Quais seriam os elementos da culpabilidade para a teoria bipartida? Os elementos da culpabilidade são imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Ok. Eu estou satisfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Oi. Bruno, como eu te falava, a minha matéria aqui é processo civil. Incumprimento de sentença, no caso de uma sentença que condenou o réu ao pagamento de quantia certa, o condenado não faz o pagamento voluntário, né? Iniciado o cumprimento de sentença e depois apresentada a impugnação, que é rejeitada. A pergunta: cabe a condenação de honorários advocatícios? Foi iniciado o cumprimento de sentença, foi apresentada a impugnação que foi rejeitada? Isso. Não, excelência. Prevalece que não cabe a fixação de honorários advocatícios, porque no caso especificamente do cumprimento de sentença, pelo não pagamento em si, já incide honorários advocatícios de 10% e eventualmente multa no valor de 10%. Ainda no cumprimento de sentença, que reconhece a obrigação do réu de entregar uma coisa certa, é viável na execução, é viável ao executado em impugnação exigir a retenção de benfeitorias? Poderia repetir a pergunta, excelência? A pergunta é a seguinte: no cumprimento de sentença, que reconhece a obrigação do réu de entregar uma coisa certa, aí é viável ao executado, em impugnação de sentença, exigir a retenção de mercadoria, a retenção da benfeitoria? No caso de uma fazenda, uma chácara, ele vai entregar como pagamento, né, a terra em si, aí ele pode exigir, no cumprimento de sentença, reter as benfeitorias que ele tem lá, tipo uma casa, um curral, enfim, benfeitorias nessa ordem. Excelência, entendo que se há determinação judicial de entrega, em regra, não caberá ao executado opor esse tipo de defesa de retenção. Mas, excepcionalmente, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode ser que o magistrado reconheça o direito de retenção, mas aí com base em regras do direito material. Se as regras do direito material, por exemplo, do Código Civil, se for uma situação de um possuidor e as regras de direito material tiverem previsão do direito de retenção, ele poderá, sim, alegá-las no cumprimento de sentença. Obrigada, Bruno. Bruno, a nossa matéria vai ser civil e mais alguma coisa, se o tempo permitir. Começando pelo direito civil, eu gostaria que você fizesse, no âmbito da extinção dos contratos, fizesse a distinção entre rescisão, resolução e resilição. E mais, o distrato se insere em quais dessas modalidades que eu acabei de me referir? Obrigado, excelência. A resolução é uma causa de extinção dos contratos pelo inadimplemento de uma das partes. Por outro lado, a resilição é uma causa de extinção dos contratos por manifestação de vontade. A resilição pode ser unilateral ou bilateral. A resolução unilateral é chamada de denúncia. Em alguns contratos, por exemplo, contrato de locação, eventualmente pode existir o direito de denúncia com resolução
unilateral. Já a resolução bilateral, ou seja, aquela em que há um encontro de vontade dos dois contratantes no sentido da extinção do contrato, é denominada distrato. Em relação à expressão rescisão, ela é bastante equívoca na doutrina, há diversos conceitos diferentes de rescisão, mas um conceito que parece ser bastante utilizado é a ideia de rescisão como um gênero. Nesse caso, a rescisão continuaria como uma expressão equívoca que poderia englobar essas duas espécies, tanto a resolução quanto a resilição. Então, a segunda pergunta estaria respondida, ou seja, o distrato é qual modalidade mesmo? Resilição bilateral. Resilição bilateral. Vamos então agora para outra matéria que o seu ponto prevê. Na ordem, ou melhor, vou situar você que nós agora estamos no direito agrário. Na ordem de preferência para a seleção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, estabelecida pelo artigo 19 da Lei 8.629 de 93, alterada pela Lei 13.465 de 2017, em qual posição se enquadra o trabalhador rural vítima de trabalho em condição análoga à de escravo? Essa categoria possui prioridade em relação aos trabalhadores que já labutavam no imóvel objeto da desapropriação? São duas perguntas, uma consequência da outra. Excelência, o trabalhador escravizado tem, em regra, preferência e, na ordem, ele está no primeiro lugar. Em relação a trabalhadores que já estavam trabalhando no local, entendo que é necessário fazer uma ponderação de valores a fim de aferir, à luz das circunstâncias concretas, qual é a melhor solução. A princípio, pode-se destacar que o trabalhador que foi escravizado teria preferência, mas, diante de circunstâncias do caso concreto, essa regra pode vir a ser flexibilizada. Por exemplo, se o trabalhador que foi escravizado puder, de maneira fácil, sem grandes custos e sem demora, ser realocado num outro lugar, aí sim preservando aqueles que já estavam originalmente naquela gleba e se atingindo, a meu ver, à luz das circunstâncias do caso concreto, um resultado mais adequado para todos os envolvidos. Estou satisfeita e o candidato está liberado. Obrigada. Muito obrigado, Excelência. Um bom dia a todos.